Agora é oficial, o Banco Central anunciou que o Drex vai começar em 2026. Ai, meu Deus! Isso vai mudar completamente a forma como você entende e lida com o seu dinheirinho. Tem muitos questionamentos que são realmente válidos sobre liberdade e controle, que estão deixando muita gente preocupada e que realmente precisam ser falados aqui porque é verdade, temos que nos preocupar com isso. Por isso, eu decidi fazer esse vídeo completaço, explicando detalhe por detalhe de tudo que você precisa saber sobre o Drex. Mas antes de a gente começar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para que esse conteúdo seja entregue a cada vez mais pessoas e para que todos entendam cada vez mais sobre esse assunto que é extremamente importante e para que a gente possa se juntar para falar sobre esse assunto, tá? E para quem não se lembra, o Drex ele não é novo, ele começou a ser projetado alguns anos atrás, mas ele acabou sendo adiado várias e várias vezes, ele sofreu diversas mudanças e atualizações e vai ser oficialmente lançado em 2026. E para que o entendimento do vídeo fique mais fácil, eu vou dividir ele em 4 partes. Primeiro, a gente vai começar recapitulando o que é o Drex. Depois a gente vai entender as mudanças que aconteceram recentemente no projeto do Drex e se o Drex realmente permite que o governo controle o seu dinheiro e cerceie a liberdade de expressão. O terceiro ponto do vídeo vai ser sobre o impacto no dia a dia das pessoas e como o Drex impacta o Pix. E por último, se você de fato precisa e como você pode se proteger do Drex. Vamos começar. O Drex ele nada mais é do que uma CBDC. CBDC é a sigla para Central Bank Digital Currency. Central Bank é o Banco Central, Digital Currency, moeda digital. Ela é a versão digital oficial da moeda de um país, que é emitida e controlada geralmente pelo Banco Central. Então pensa no seguinte, hoje você provavelmente tem dinheiro num banco de varejo, Itaú, do Bradesco, do Santander e vários outros por aí, e quem regula tudo isso é o Banco Central. Com a CBDC, você poderá ter conta direto no Banco Central, ou seja, o governo emite, controla e enxerga cada transação sem depender dos bancos. Esse daqui é o ponto central do debate sobre as CBDCs. É tudo controlado e emitido pelo Banco Central. É um pouco assustador até, não é? A gente não sabe ainda exatamente como vai ser, mas basicamente podem existir 2 modelos de CBDCs. O modelo direto, onde cada pessoa teria uma conta diretamente no Banco Central, daí ele guarda o seu dinheiro digital e você paga e recebe sem precisar de um bancão de varejo, que acabam se enfraquecendo porque perderam os depósitos e sem os depósitos não conseguem emprestar dinheiro. Essa seria a versão mais radical das CBDCs, porque acaba impactando toda a intermediação financeira do sistema bancário do Brasil e de certa forma deixa os bancos até meio obsoletos. Então foram pouquíssimos os países que avançaram com esse tipo de tecnologia. Adivinha qual foi o país que implementou esse sistema de CBDC? Chuta aí. A China. Ela já utiliza um CBDC, uma CBDC de varejo, conhecida como Digital Yuan, que é emitida pelo Banco Popular da China. Ela foi lançada lá em 2020, possui paridade 1 para 1 com o Yuan físico e acabou tirando um pouco do espaço dos bancos de varejo, porque o dinheiro não fica mais só guardado com eles, mas direto no Banco Central. E justamente pelo fato do controle do dinheiro ficar completamente nas mãos do governo, alguns lugares do mundo proibiram o uso dos CBDCs. O Trump, lá pro início de fevereiro, proibiu as autoridades americanas de criar um dólar digital. E segundo o próprio Trump, as CBDCs ameaçam a estabilidade do sistema financeiro, a privacidade individual e a soberania dos Estados Unidos. Só que também existe um outro modelo de CBDC chamado de modelo intermediado. Você continua tendo uma conta no banco, o seu dinheiro fica registrado no Banco Central e o banco vira só a interface. Então ele continua existindo, porque continua a oferecer crédito, continua oferecendo investimentos e todos os serviços que os bancos sempre oferecem. Então, resumindo, você vai ter o sem CBDC, que é o seu dinheiro fica no banco e você confia que ele está seguro, com o CBDC, no modelo direto, onde o seu dinheiro fica no Banco Central e o governo controla isso, e com o CBDC intermediado, onde o seu dinheiro é do Banco Central, mas você acessa pelo seu banco de varejo. Beleza. Onde que se encaixa o Drex? A nossa CBDC brasileira que vai lançar em 2026. É óbvio que ainda não dá para bater o martelo sobre nada, mas muito provavelmente o nosso modelo vai ser o modelo de CBDC de atacado, ou seja, o modelo intermediado, onde na verdade a CBDC nem é feita para pessoas físicas e para os pequenos comércios, mas sim para bancos e instituições financeiras grandes. E por que eu acho que o Drex vai ser esse modelo intermediado? Porque o próprio presidente do Banco Central, que é o Gabriel Galípolo, disse num evento que o Drex não é um modelo de varejo. E segundo as palavras do presidente do Banco Central, o Drex vai ser uma CBDC intermediada. Quando a gente fala do Drex, a gente não está falando exatamente daquilo que é um Central Bank Digital Currency clássico da literatura. Você rompe com uma lógica que está presente na teoria econômica e vai passar a transformar esses depósitos que as pessoas vão ter em CBDC em passivo do Banco Central.
E só para deixar claro, se você não tá entendendo nada até agora, se a gente tá falando da liberdade de expressão, o modelo intermediado é o melhor modelo que a gente poderia ter. O modelo de CBDC de varejo é mais perigoso que o de atacado, porque coloca o dinheiro na mão do governo. Então, se o Drex seguisse o modelo de varejo, o governo poderia simplesmente rastrear todo o seu dinheiro, poderia fazer bloqueios, confisco, mas uma porrada de medidas que atacam a liberdade nossa, de alguma forma. Um exemplo disso é a Enaira, que é a moeda digital oficial da Nigéria, lançada em 2021 pelo Banco Central de lá. É a versão nigeriana de uma CBDC. A Universidade de Cornell dos Estados Unidos fez um estudo sobre a Enaira, diz que, infelizmente, as medidas contra a lavagem de dinheiro embutidas na Enaira podem ser vistas pelos usuários como uma violação de privacidade, já que o governo pode monitorar todo o seu dinheiro e potencialmente usar essas informações para o controle. Isso nos leva ao maior problema da Enaira, que é a centralização. Enquanto a maioria das blockchains e redes de criptomoedas vão sendo construídas sobre o princípio da abertura e da transparência, devolvendo poder às pessoas, a Enaira parece ter sido criada para preservar o máximo de poder governamental possível. Inclusive, o Yahoo Finance postou uma matéria falando que a rejeição da CBDC da Nigéria estava muito alta. Nenhum nigeriano queria usar a Enaira por lá. Outro país que lançou uma CBDC foi o Bahamas. Eles lançaram a CBDC chamada de Sand Dollar e aconteceu a mesma coisa. Ninguém quis usar a moeda. Adivinha o que aconteceu? O governo do Bahamas começou a obrigar os bancos do país a distribuírem a CBDC. Então, o governo está obrigando as pessoas a usarem a CBDC por lá. Mas, pelo menos por enquanto, não é esse o caminho que o Drex está seguindo. Vai continuar assim no futuro? Olha, sendo bem sincero, não dá para saber. A única coisa que se sabe é que, por exemplo, a gente vai ter um modelo mais light, digamos assim. Mas agora me responde uma dúvida. Até que ponto você confia que essas regras nunca vão mudar? Deixa aqui nos comentários, porque de verdade, eu quero saber de vocês. Vocês realmente acham que com toda essa tecnologia de CBDC, que inclusive outros países ao redor do mundo estão usando, o governo do Brasil não poderia dar um jeitinho de evoluir no futuro o Drex para outro tipo de CBDC? Talvez uma CBDC que controlaria um pouco mais o seu dinheiro, que colocaria restrições mais severas e apontaria o dedo para onde, quando e como você poderia gastar o fruto do seu trabalho? Bom, mais pro final do vídeo eu vou te explicar algumas formas que existem hoje de se proteger, mas uma delas, já adiantando, é você entrar no aplicativo da Finclass e em carteira e depois clicar em alternativas. Você vai ter uma carteira de criptomoedas completa, recomendada pelos nossos analistas da Finclass. E por que eu tô falando de cripto justamente nesse ponto do vídeo? Porque imagina o seguinte cenário. Hoje você pega o seu dinheiro, você coloca no banco e pode sacar. Mas pode transferir ou comprar o que você quiser. Mas amanhã, se o governo resolver apertar o cerco, ele pode criar uma CBDC com regras mais totalitárias, do tipo, esse valor só pode ser gasto em supermercado. Seu dinheiro vence em 30 dias. Eu sei que pode parecer meio distante esse tipo de coisa acontecendo, mas a tecnologia permite isso. Basta o governo querer, ele pode fazer. Simples assim. E aí que entra o Bitcoin e as criptomoedas. O Bitcoin funciona em paralelo ao sistema, então é como você ter um dinheiro que não depende do Banco Central ou do governo. Ninguém pode simplesmente apertar um botão e travar o seu saldo. Desde que você tenha as chaves da sua carteira, só você pode decidir o que fazer com o seu dinheiro. E outro ponto é a inflação. Como o governo vai poder controlar essas moedas, eles podem emitir quase que à vontade esse dinheiro, diminuindo o valor do que você tem guardado e fazendo o seu dinheiro valer migalhas. Mas se você investe em Bitcoin, que tem emissão limitada, você não passa por isso. Você está protegido contra manipulação e perda de valor. Então, se você quer ter uma carteira completa, com recomendação de cripto, de renda fixa, de ações, fundos imobiliários e todas as classes de ativos que você precisa para ter uma carteira balanceada e ajustada para você, dia 24 de setembro vai ser o dia da independência da Finclass. E você vai poder assinar o nosso plano anual com 50% de desconto. Vai ser R$ 39,95, que é menos de uma pizza por mês, e você vai saber exatamente o que fazer com o seu dinheiro, sem falar que você vai ter acesso a centenas de aulas de qualidade cinematográfica com os melhores professores do mundo. É só clicar no link da descrição, preencher com nome e e-mail, que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida financeira. Voltando agora pro vídeo, só não dá para bater o martelo de que o Drex não pode mudar para uma CBDC mais totalitária, porque desde que o projeto começou lá em 2020, o Drex já passou por uma cacetada de mudança. Por um tempo, o projeto foi chamado de Real Digital, aí começou a confundir um monte de gente que achou que o real ia acabar e que iam lançar uma criptomoeda no lugar, então decidiram batizar o projeto de Drex. Aí o projeto foi e voltou várias vezes, e agora ele voltou a ser pauta de discussão para um monte de gente, que o Fábio Araújo, que é o coordenador do projeto piloto do Drex, disse numa entrevista que o Drex não vai mais usar a tecnologia de blockchain. Ou seja, a gente vai ter mais uma mudança no projeto do Drex. E só para você entender, no começo a ideia do Drex era usar blockchain, igual as criptomoedas, porque essa tecnologia permite registrar tudo de uma forma descentralizada e transparente. Só que agora o Banco Central anunciou que o Drex não vai mais ter a blockchain e não vai mais ter a tokenização dos ativos. Isso daqui é uma guinada completa no projeto do Drex. Antes era como se fosse um dinheiro digital, qualquer pessoa poderia usar no dia a dia. Agora virou uma ferramenta de bastidores, então ela serve para mostrar se um ativo registrado em diferentes instituições já está sendo usado como garantia de crédito. Pega, por exemplo,
exemplo, um carro que você tem e aí você vai no banco pedir empréstimo dando esse carro como garantia. Sem esse sistema, você poderia tentar usar o mesmo carro como garantia em outro banco ao mesmo tempo. Com o Drex, nessa nova versão, os bancos conseguem ver na hora se aquele carro já está comprometido em outro empréstimo. Ou seja, ele é útil para bancos, mas ele é praticamente invisível para o usuário final. E só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, o Fábio Araújo, que é o coordenador do Drex, deu uma entrevista para o Valor Econômico que diz o seguinte: o projeto Drex vai deixar de lado na sua próxima fase o complexo desenvolvimento de uma tecnologia de registro distribuída dos ativos digitais para o sistema financeiro. Em vez disso, o Banco Central vai priorizar um objetivo mais modesto de criar uma solução de reconciliação de gravames que vai abrir espaço para operações de crédito com garantias variadas já em 2026. A mudança, que foi recebida com uma guinada no projeto, vai implicar em adiar o uso de redes descentralizadas das criptomoedas que levam à programabilidade do dinheiro, crédito pessoa a pessoa e demais operações financeiras sem intermediários, conforme planejado inicialmente. Ou seja, o BC ele abandonou a ideia de usar blockchain e vai focar em criar um sistema que controla melhor os empréstimos no Brasil. Sobre esse ponto específico, não necessariamente isso é ruim. Quando o banco consegue entender que você não pode usar o mesmo carro em garantia para várias instituições, cara, você também vai acabar reduzindo a inadimplência e você vai dar mais visibilidade a esse tipo de coisa que é justa. Então, respondendo uma das perguntas mais feitas por vocês aqui, será que o governo pode, com o Drex, controlar o meu dinheiro? A resposta é, por enquanto, não. Eu digo por enquanto, porque no modelo que o Drex está sendo proposto, essa CBDC de atacado dificilmente aconteceria de controlar o seu dinheiro aqui. Mas nada garante que no futuro o governo não tente evoluir o Drex de CBDC de atacado para uma CBDC de varejo. E se ele fizer isso, aí sim o governo vai ter total poder sobre o seu dinheiro e vai poder bloquear o dinheiro de quem participa de protestos, impedir doações a certos movimentos ou pessoas, limitar gastos em produtos ou serviços considerados inadequados, ou até congelar contas de quem critica o governo. Tudo de uma forma muito rápida e centralizada, já que o dinheiro estaria totalmente sob controle do Banco Central. E é por isso que muita gente acreditava que o Drex seria a evolução do Pix, como se fosse um Pix 2.0. Pensa comigo, o Pix funciona como um sistema de troca de dinheiro praticamente instantâneo. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e sem nenhum custo praticamente. O único problema que o Pix não resolve para os olhos do governo são justamente esses pontos do controle do dinheiro que atentam contra a liberdade e privacidade das pessoas. E é por isso que vários países do mundo estão criando as suas próprias CBDCs. Então, para ficar claro, o Drex ele não vai ser o fim do Pix. No começo parecia que o Drex seria a evolução do Pix, mas a cada mudança que o Banco Central faz no projeto do Drex, vai ficando mais claro que na verdade são duas coisas completamente distintas. Agora a pergunta que não quer calar é: será que você precisa realmente se defender do Drex? E como você poderia se defender da implementação dessa CBDC? Antes aqui no começo do vídeo eu falei sobre as criptomoedas, mas eu sinto lhe dizer que não existem várias formas de se proteger de uma CBDC totalitária de maneira legal. Para ser mais exato, só tem 3 formas. A primeira delas é Bitcoin e ter as próprias chaves das suas criptomoedas, porque de nada adianta você ter Bitcoin e as chaves não serem suas. A segunda forma é ter stablecoins, como o Tether, que é a USDT. Nesse caso, você vai ter o seu dinheiro em criptomoedas que tem o valor atrelado ao dólar. Um USDT equivale a $1. Isso dá mais estabilidade do que o Bitcoin no curto prazo, já que o preço ele não vai ficar variando tanto assim e ainda mantém o dinheiro fora do controle direto de um governo local. E a terceira opção seria você ter uma conta diretamente numa instituição financeira fora do Brasil. Então, se um dia o governo brasileiro resolver criar uma CBDC mais agressiva, com várias restrições, o seu dinheiro não vai estar limitado às regras aqui. E ele já estaria protegido em outra jurisdição, sob leis diferentes, numa moeda que não depende do real. O único problema dessa opção é a complexidade da operação dela. Talvez você precisaria de um consultor de investimentos ou alguém especializado no assunto para te ajudar. E se esse for o seu caso e você tiver mais de R$100.000 de patrimônio, você pode clicar no link da descrição aqui embaixo. Um consultor da Portfel vai te chamar, te pegar pela mão, entender o seu caso e te ajudar a resolver esse problema. Bom, como eu falei várias vezes aqui no vídeo, o Drex, por enquanto, não é uma CBDC de varejo que vai deixar o dinheiro totalmente nas mãos do governo e que vai permitir que eles façam o que eles bem entenderem. Mas nada impede que isso aconteça no futuro. Por isso, você precisa aprender a se proteger e lutar pelos seus direitos de liberdade e de privacidade, que nos últimos tempos parecem estar sendo atacados cada vez mais. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.